A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará perguntas feitas ao Francisco Cândido Xavier sobre as condições do Brasil e sobre as condições do planeta, dentre outros assuntos. E a primeira pergunta, feita ao nosso irmão Chico Xavier, foi a seguinte: com relação à situação do Brasil, em termos gerais, em que a espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Responde o médium mineiro: estamos hoje em meio a uma crise moral de grandes proporções, o que, de modo geral, ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. A conscientização de nossa condição de corresponsáveis por tudo que se passa ao nosso redor é o que deve prevalecer. Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos, e, nesse momento, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão, com muita disciplina, vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. E se os poderes executivo, legislativo e judiciários fossem dirigidos por pessoas espíritas e evoluídas, teríamos um país melhor? Pergunta-se ao médium mineiro. E ele, mais uma vez, humildemente responde: não se trata de só termos dirigentes espíritas. Se tivéssemos dirigentes mais evoluídos, certamente já teríamos hoje um país melhor. Entretanto, não se pode esquecer que uma nação não é formada apenas de dirigentes. Existe, em número maior, o povo. E nosso povo, como um todo, precisa realmente buscar sua evolução moral e intelectual a fim de construir uma nação mais fraterna e cristã por excelência. E o Brasil continua sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Atualmente, no Brasil, existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? Lembramos sempre que essas perguntas foram feitas ao Chico Xavier no ano de 1971. Por isso é preciso levar em conta as perguntas na época que foram feitas. E ele responde da seguinte maneira: essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada. Espíritos de escola têm reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos, para o progresso geral. O Brasil não está desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado, e juntos, fazendo de nossos corações e lares recantos de paz, teremos um país de grandes realizações. E sobre o comportamento? Pergunta-se ao Chico: como devemos agir para não pecarmos por omissão ou intromissão, não sendo nem comodistas e nem inconvenientes ao ponto de interferirmos no livre-arbítrio das pessoas? Responde o médium de Uberaba: com o livre-arbítrio, o espírito enfrenta as lutas, provas e experiência da vida material e espiritual, respondendo com a responsabilidade pelos atos que pratica no contexto da lei de causa e efeito. Ora, vemos assim no livre-arbítrio
um bem intocável que não merece interferência, porque Deus permite que os espíritos tenham liberdade de pensar e, consequentemente, de agir. Desta forma, o melhor conselho que se pode dar é agir em consonância com os ditames do Senhor e ter presente que todos os espíritos tendem para a perfeição. E sobre o planeta? O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Responde o nosso Chico Xavier. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este o caminho. E qual a classificação do planeta Terra na hierarquia universal? É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? O planeta, responde Chico, é de prova e expiação. Segundo Allan Kardec, a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração, de reequilíbrio, de felicidade. Encontramo-nos em processo de evolução. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, mas não deixa de pertencer ao reino hominal. Isento dela, elevar-se-á à sua verdadeira destinação, ou seja, a de espírito puro. E sobre o controle da natalidade? Qual é a posição do espiritismo quanto à esterilização? Responde o médium mineiro. Tendo firmes nossos valores morais, nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. Há clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto, por egoísmo e desejo de sensualidade desequilibrada, e optar por um planejamento consciente que cabe ao casal decidir. A doutrina deixa nossas consciências livres para tal gesto. E sobre os costumes? As crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Coisas que para nós são consideradas negativas, como é o caso da traição conjugal, para indígenas e esquimós, são vistas com outros olhos. O mal está na intenção ou na ação? Responde o Chico Xavier. As crenças e costumes variam no tempo e no espaço de acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertencem. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como, atualmente, há países desenvolvidos economicamente que consideram legítimo o aborto e a pena de morte. De uma maneira geral, a nossa imperfeição independe do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Neste caso, como em todos os outros, o mal está em não se repelir a uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. O espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita do mal. Chegaremos a este nível afastando as más intenções que surjam em nosso espírito, mas para que,
além de não se tornarem nunca ações concretas, este gênero de pensamento enfraqueça até desaparecer por completo. Convém lembrar que este exercício é individual e que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois cada nível evolutivo corresponde a um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.